Uma reunião que dá exatamente a situação da República. Começa agora, JBR News. Rodolfo, não sei você, mas eu não me lembro de uma reunião entre o presidente da República e o presidente do Congresso Nacional no Palácio da Alvorada, que tem outro simbolismo. Para quem não é de Brasília, é onde se discute alguns assuntos que são mais privados. E que durou 2h30, detalhe, sem uma solução. Pois é, né, Alexandre? Realmente essa coisa vai crescendo, não se soluciona. E aí nós estamos falando dessa disputa, né, entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com relação ao rito de andamento das medidas provisórias. Essa reunião a qual o Alexandre se referia foi uma reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente Lula no Palácio da Alvorada, onde se tentou uma solução, levou mais de 2h, 2h30, não chegou a solução nenhuma, porque Lira não cede, Pacheco não cede e não se chegou a uma saída. E o presidente não governa. A situação é tão grave, isso demonstra tamanha crise na capital federal, porque, primeiro, o presidente da República, pelo menos sempre foi assim, nesses anos que a gente está em Brasília, tinha muito poder. Poder que traz da eleição, milhões de votos, e o poder da caneta. Nós estamos vendo uma situação completamente diferente. Nós temos um presidente eleito com a maior votação da história, que tem a caneta na mão, mas não consegue governar, porque o poder foi completamente deslocado para o Congresso Nacional, devido ao último governo, Jair Bolsonaro, que deu ainda mais poderes, e também uma situação que nós vamos poder aprofundar aqui, que já vem desde a Constituinte de 88. Porém, hoje, de fato, o presidente da Câmara senta em cima da regra e diz: se não for do meu jeito, nada anda. Nada anda. Porque é isso, né? Quer dizer, é bom a gente então recordar, durante todo o processo, né, todo do período Bolsonaro, ele foi abrindo mão de prerrogativas que eram do Executivo para o Legislativo, especialmente para o presidente da Câmara, especialmente aí que nós estamos falando das verbas do orçamento. O Supremo Tribunal Federal terminou com o chamado orçamento secreto, mas por acordo, essas verbas continuam na mão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, com isso, ele consegue ter esse comando sobre a Câmara, que é muito maior do que o Senado, 513 deputados, acaba sendo decisivo. O processo de eleição dele ainda o tornou mais poderoso, porque todos os partidos se uniram em torno dele, o que não aconteceu no Senado, e isso faz com que hoje o Arthur Lira tenha literalmente a faca e o queijo na mão, ou seja, ele domina todo o processo e as coisas, se não forem do jeito que ele quer, não acontecem. Então, o que acontece com relação ao rito das medidas provisórias? O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, determinou a retomada do rito constitucional com a criação das comissões, determinou, e o Arthur Lira pega e diz assim: não, mas eu não vou fazer assim, porque os líderes não vão indicar os representantes das comissões, e aí as coisas não andam, nada acontece. E aí tem um ponto muito importante, porque o Rodrigo Pacheco, além de ter essa situação mais frágil pela eleição que o levou à recondução na presidência do Senado, ele tem também a prerrogativa de presidente do Congresso. E ele não pode abrir mão dessas prerrogativas, porque não é o Pacheco que está abrindo mão, é a presidência do Congresso Nacional, que, se acontece nesse momento, os demais presidentes terão que passar pela mesma regra. Já o Lira, que avançou uma casinha ou duas, não quer retroceder no que avançou. Então esse é o cerne do problema. E aí o Lira faz o quê? Ele demonstra que ele quer realmente um acordo e fala: não irei para o colégio de líderes, sabendo nós. Quem comanda o colégio de líderes? O próprio Lira. Portanto, tudo tende a não ter acordo, coloca o presidente ainda mais subordinado ao rito da Câmara dos Deputados e um presidente do Congresso Nacional enfraquecido. É uma situação de crise. Muito complicada, porque na verdade é isso. Hoje
o presidente Lula, o governo, todos estão reféns da Câmara, reféns do Lira. E aí tem mais um último detalhe, que nós temos que encerrar esse conteúdo. O arcabouço fiscal, que ainda não foi entregue. Hoje, por conta até da viagem à China que não houve, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende ter mais uma rodada, já tinha encerrado, é bom lembrar, mas ele vai ter mais uma para facilitar o encaminhamento para o Congresso, que ele espera seja nessa semana. Agora, lhe pergunto, e a você do outro lado, nesse climão do Congresso, tem condições de apresentar arcabouço? Pois é tudo muito complicado, as situações todas se anteciparam pelo adiamento da viagem à China e a gente fica aqui aguardando se serão resolvidas, embora o clima ambiente nos responda que talvez não sejam, né, Alexandre? E a gente continuará aqui, avaliando, analisando e levando para você diariamente o que a política de Brasília nos traz, porque afinal de contas é daqui que saem as decisões para todo o Brasil. Agradecemos a sua audiência. Muito obrigado, gente. Até amanhã. Um grande abraço.